Voltamos com a nossa conversa aqui no Gente em Destaque com a jornalista Thalita França. Bom, Thalita, você falou, a gente terminou o bloco você falando um pouco do seu começo na Vanguarda. Só que você fez teste antes para a Band Vale, não fez? Gente, como você sabe disso? Olha, que maravilhoso. Eu fiz um teste para a Band. Eu tava na metrô, né? E aí surgiu uma vaga. Não me lembro nem como eu fiquei sabendo dessa vaga. Me chamaram, eu fui na Band. E foi muito bacana lá. Eu já conhecia algumas pessoas lá e fiquei encantada. Falei, uau, né? Tô na Band, que máximo. E aí, meio que tava no processo, meio que já tinham sinalizado que tinha dado certo, era uma etapa lá diferente, o processo seletivo deles era diferente da Vanguarda. Aliás, eu nem tinha tido contato com a Vanguarda, né? Então, tava resolvido com a Band, meio que, então só mais uma etapa aqui, você vai trazer alguma coisa e tal. Nisso, na faculdade, avisaram que a Vanguarda ia fazer uma prova, né? E o processo da Vanguarda era o seguinte, você faz uma prova por escrito, se você passar dessa prova, você é chamado para fazer uma dinâmica em grupo. Ainda tinha uma terceira etapa, na época era bem diferente de como é a contratação de estagiário hoje. E eu não ia, só que por algum motivo eu comentei com meu pai, como assim você não vai? Claro que você vai. Deu, não, pai, eu tô na Band, já passei na Band, ano que vem vai começar na Band, tá quase tudo certo e tal, só falta formalizar. Ele, não, claro que você vai, não, você vai sim. Porque a Metropolitana em Taubaté, ela fica no Alto do Cristo, para quem conhece Taubaté, é uma área, né, onde ficam as antenas lá, que é numa rua, de trás da Rua da Vanguarda. Então eu sempre passava pela Vanguarda e eu falava, nossa, imagina, né, afiliada da Globo. E meu pai, não, você vai fazer a prova sim. Meu pai, não vou, não, você vai fazer a prova sim. Eu falei, tá bom, vou e fiz. E eu me lembro direitinho, eu trabalhei de manhã na Metropolitana, desci para almoçar no centro de Taubaté, porque eu tinha que voltar para metrô, para continuar o trabalho. E aí o telefone tocou, era um chefe da Vanguarda falando que eu tinha passado em segundo lugar na prova. E aí eu falei, como assim? Aí eu comecei a chorar. Comecei a chorar no restaurante. Eu me lembro até da garçonete vindo perguntar, tá tudo bem? Você deu, não, tá tudo ótimo, eu tô chorando de alegria. E aí fui, depois voltei na outra etapa, passei na dinâmica em grupo, depois passei na outra etapa lá e aí eu comecei na Vanguarda em 2009. E a importância que você falou também no outro bloco de passar por todas as etapas, né? Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque não é assim, você vai chegar e já vai apresentar o jornal. Não é assim que funciona, né? Sim, não, eu acho... eu dei muita sorte de ter tido esse processo completo, né? Eu vejo as pessoas chegando e hoje em dia, principalmente os jovens, né? A galera que tá se formando agora já quer chegar achando que vai fazer televisão. Eu sei que é o sonho de muita gente e tá tudo bem a pessoa ter esse sonho, tá tudo bem a pessoa lutar por esse sonho, mas eu entendo e eu tenho certeza disso, eu falo com propriedade, passar por todos os processos é muito importante. Eu não cheguei na Vanguarda com o sonho de fazer vídeo, não queria isso mesmo. Eu cheguei porque, meu Deus, passei na prova, tô aqui, sou estagiária, me formei, achei que eu ia ficar anos na produção, porque quando eu fui contratada, já fui contratada para fazer produção dos jornais, né? Então eu era produtora. E aí me lembro que demitiram uma pessoa, né, alguém se desligou, enfim, aí surgiu uma vaga na edição, da noite pro dia eu virei editora. Então comigo foi tudo muito assim. Eu me lembro que, eu não sei o que aconteceu, falaram, Thalita, quer fazer um piloto de vídeo, um teste de vídeo? Eu falei, não, quero, tal, fiz, fui aprovada. Então assim, de repente eu fui aprovada pro vídeo, e aí quando eu fui aprovada pro vídeo, eu comecei a fazer bicos, digamos assim, né, uma repórter não ia, então eu cobria, a repórter saiu de férias, eu cobria. E quando surgiu a vaga na apresentação, também, Thalita, vem cá, faz um teste, passei e fui cobrindo também férias até ter a minha vaga. Mas assim, tudo isso para falar que eu passei, foram, sei lá, 1 ano na produção, 2 ou 3 anos na edição, mais 4 anos ou 5 anos na reportagem, para depois chegar na apresentação. E tudo isso foi ótimo para minha bagagem. Eu não teria, eu acho que como repórter, eu tinha um olhar diferenciado porque eu já tinha sido editora antes. Então eu sabia exatamente o que fazer na rua, sabe? Que tipo de pergunta vai entrar, que tipo de pergunta não vai entrar, como posicionar ali, o que eu preciso. Você vai montando tudo na cabeça. Exato. Então você sai já imaginando, esse assunto aqui de economia, ele tem muitos dados, então peraí, eu vou ter que pensar numa arte, porque eu pensava como cabeça de editora, não como cabeça de repórter, né? Quando eu tava entrevistando alguém, eu pensava, nossa, né, já deu o tempo, porque ele já respondeu 4 perguntas, eu não preciso fazer mais. Então, foi tudo junto, assim. E a reportagem me deu muita bagagem para ser apresentadora. Então, eu fui em muitos bairros, eu fiz muito problema de comunidade, eu fiz muito problema de saúde, eu fiz muita falta de vacina, muito acidente, muito tudo. Então hoje no estúdio, em alguns momentos eu sinto liberdade para comentar as reportagens, as matérias, porque eu já tive naquele lugar, eu já vi, eu já tive naquele buraco, eu já tive naquele bairro, mas eu lembro daquilo, sabe? Eu fui lá e realmente esse bairro não tem postinho. Então no estúdio eu posso comentar, gente, faz anos que eles reclamam que não tem postinho, porque eu lembro de... Então me deu bagagem, sabe? Me deu propriedade para poder falar sobre as coisas com tranquilidade.
tranquilidade, sem medo. Então, eu acho que fazer todas essas etapas, eu entendo como é o trabalho de apuração, porque eu já fui apuradora, eu sei que você tem que ligar para a polícia para perguntar tal coisa. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Quando a gente chega querendo pular as etapas, já chegar, quero ser apresentadora, a coisa não anda, não é legal, não adianta. Você começou, eu lembro, na sucursal de Taubaté, aparecendo no vídeo, né? Na verdade, mais ou menos. Eu comecei no vídeo, minha estreia foi em São José dos Campos, eu fiz uma reportagem em São José, mas como eu moro em Taubaté até hoje, aí a chefia acabava aproveitando, né? E pra mim era muito melhor fazer reportagem em Taubaté. Então eu fiquei uns 2, 3 anos na reportagem em Taubaté e cobrindo a apresentadora em Taubaté na época. Então quando ela saía de férias eu fazia, porque era muito mais fácil pra mim, né? Mas aí agora eu tô de vez em São José dos Campos e todo mundo me pergunta, mas você não tem vontade de mudar pra São José? Sabe quando você acostuma com a cidade? Eu gosto de morar em Taubaté, então eu vou e volto todos os dias, né? Pego estrada todos os dias, eu falo que é minha terapia. Então eu já tô acostumada e pra mim é bem tranquilo isso. Você falou da história de não ter feriado, né? E eu queria que você contasse uma outra história, que é quando você estava prestes a entrar para um descanso, assim, e teve um acidente de... Um acidente de avião em Ubatuba. Nossa, gente, essa história. Era um plantão, acho que de 4 dias. A gente faz escala de plantão lá, né? Então, pensa num feriado, sei lá, de finados com o feriado da proclamação. Então, toda a equipe que trabalhou no feriado de finados 4 dias seguidos, depois folga na proclamação e vice-versa, né? Então, eu tava num esquema desse. Eu já tinha folgado 4 dias em algum feriado X e tava lá no meu feriado bonitinho, trabalhando e tal. São 4 dias direto, né? Então, acabou. Eu ia fazer uma entrada ao vivo, eu lembro direitinho, no postinho de saúde da Independência de Taubaté. Não me lembro pra falar de quê, de qual vacina e tudo mais. E aí meu chefe... Então eu só ia fazer essa entrada ao vivo no Jornal da 7 e ir embora pra casa, tomar banho, comer, dormir, descansar. Aí meu chefe me liga assim, ó, caiu um avião em Ubatuba. Eu, oi? Quê? Não ouvi direito. Caiu um avião em Ubatuba. Corre para lá agora. Então assim, a gente entrou no carro, eu cinegrafista, a gente foi pra Ubatuba com a roupa do corpo, já tinha trabalhado. E aí até depois o meu chefe ligou para um outro cinegrafista que estava de folga, ele passou na nossa casa, né? Nossa família fez uma linha de roupa e ele foi lá levar pra gente. Porque tinha caído um avião em Ubatuba e eu conto essa história até assim, né, fazendo piada hoje, porque ninguém faleceu nesse acidente. Pô, um avião, né, gente? Eu não me lembro quantos passageiros eram, era um grupo de empresários de São Bernardo, de alguma cidade do interior do estado. E aí o avião caiu, mas ninguém morreu, todo mundo sobreviveu. Era uma história muito doida, foi todo mundo pra delegacia, só que assim... Cai um avião, a gente imagina, né, que seja uma tragédia, um acidente de grandes proporções, muitas vítimas. Até a gente entender o que estava acontecendo, obviamente era nosso papel estar no local, mostrar o avião, ouvir bombeiro, ouvir todo mundo. Então eu passei a madrugada. Então eu cheguei, fiz um ao vivo pro Jornal da Globo, fui pro hotel, dormi. Acordei de madrugada, fiz Hora 1, fiz Bom Dia São Paulo, fiz Bom Dia Brasil, fiz todo o link Bom Dia, né, Vanguarda, fiz tudo da manhã, todos os programas, fiz o link Vanguarda e fui embora à tarde quando chegaram pra me render, eram umas 2 horas da tarde quando alguém me rendeu. Então foi um dia que eu trabalhei bastante, mas eu ganhei muita folga depois e descansei. Mas a vida é tipo médico, né? Não tem, não, imagina, a gente não tem controle da notícia, né? Na hora que chama tem que estar pronto. Exatamente. Mas não foi esse acidente de avião que fez você ter medo de avião, né? Não, nossa, eu tenho muito medo de avião. É engraçado, né? Porque é a coisa que eu mais amo na minha vida é viajar. Eu amo viajar desde pequena, desde sempre. Só que a coisa que eu mais tenho medo na vida é andar de avião. Então, eu não vou abrir mão, eu penso assim, eu não posso abrir mão do meu sonho por causa de um medo, né? Eu tenho que ir. Eu sempre penso, se eu tiver que morrer num acidente de avião, eu vou morrer, tá tudo em paz, eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Mas Rodrigo, eu não durmo quando eu vou viajar de avião. Eu fico sem dormir na véspera, na antivéspera. Eu sou uma pessoa que eu fico muito aflita. Já tomei remédio. Thalita, faz terapia. Não funciona, gente, não dá. Eu não me lembro quando foi exatamente, mas eu tenho uma suspeita. Quando eu tava na faculdade, teve um congresso em Brasília. E a gente demorou pra fechar, tal. Eu era muito amiga de uma menina, Vivi, maravilhosa, que ainda é jornalista, tá morando fora do Brasil. Só tinham 2 vagas, só tinha uma vaga no ônibus pra esse congresso lá em Brasília. E aí, ela não tinha dinheiro pra ir de avião. Eu perguntei pro meu pai, na época meu pai podia me ajudar. Ela falou, não, eu pago pra você. Então eu deixei ela ir de ônibus e eu fui de avião. Foi a primeira vez que eu andei de avião sozinha na vida, na faculdade e tal. E eu peguei muita turbulência. E eu fiquei assim, um pouco aflita com aquilo. Mas uma semana depois, teve aquela tragédia com o avião da Gol. Com o Legacy. E aí, acho que foi esse, se não me engano. E aquilo me marcou muito. Eu falei, nossa, uma semana depois, poderia ter sido eu. E aí ficou na minha cabeça. Então, a partir daquele momento, eu tenho a lembrança de muito medo de avião.
Mas não foi esse acidente que me deixou com medo, não. Só potencializou o medo. É porque esse acidente da Legacy que você falou é 2007, se eu não me engano. 2007, né? Então é isso, 2007. Ou 2000 e... Então era outro acidente. 2007, não, 2007, é isso mesmo. Meu segundo ano de faculdade foi 2007. 2007 exatamente porque 2006 teve aquele da TAM, né? Que foi... Então foi o de 2007 mesmo. Foi um congresso em Brasília. Eu estava no segundo ano de faculdade. E nesses anos todos de reportagem de TV, quais histórias mais marcaram você? O que você pode lembrar pra gente? Ai, são muitas histórias, né? Eu falo, minha cabeça tem que pensar só nas coisas boas. Eu já conheci muita gente bacana, muitos projetos sociais. A nossa região é formidável. O tanto de gente que tem história, o tanto de gente que tem superação, gente que começa a empreender, gente que realiza o sonho dos outros. São muitas histórias bacanas. A gente tem muitos profissionais em todas as áreas, mas sem dúvida nenhuma, a gente como jornalista também é marcado por muitas histórias tristes. Então não tem como eu não citar. Nessa época eu já estava na apresentação e fui, né, para ancorar o jornal de lá. Não tem como não citar a tragédia de São Sebastião, né, que ainda é muito recente pra gente. A gente está vendo ainda o poder público se mexendo e fazendo muita coisa para tentar mudar essa situação. Mas eu fui a primeira a chegar, então... Choveu de sábado para domingo. Domingo de manhã o nosso repórter do Litoral, o correspondente, entrou ao vivo, o João. E domingo à tarde minha chefia já me ligou, eu já desci. Então eu cheguei lá, assim, tava aquele caos ainda. Então eu vi tudo ali acontecer, assim. Eu não cheguei pra Costa Sul, mas a cidade... Tava todo mundo muito triste no centro. Aquele entra e sai de carro de bombeiro, de ambulância. Foi uma coisa muito surreal. Eu nunca tinha vivido isso tão de perto, sabe? Ver o sofrimento das pessoas. Fui lá no velório coletivo, né? Você vê gente enterrando filho, enfim, foi uma, sem dúvida, muito marcante na minha carreira também essa cobertura de São Sebastião. Infelizmente, eu acabo lembrando, né, das tragédias, sobretudo de que envolvem chuva, enchente, já cobri muito... gente que perdeu tudo. Você entra naquela casa e tá tudo, né, aquele cheiro, a pessoa perdeu tudo, você vê ali foto, comida, móvel, eletrodoméstico, é muito triste, é muito triste. E aí a gente vê como a gente é privilegiado e como essa é a nossa função, né, de entender aquele problema e de mostrar para a sociedade, de cobrar o poder público. Isso aqui não pode acontecer, por que isso está acontecendo com essa pessoa, né? Então, isso sem dúvida me marcou muito. E como é que você trabalha a sua cabeça nesse sentido? Tem dia que a gente trabalha bem, né? Mas eu falo, eu finjo que eu sou durona, assim, no trabalho. É óbvio, como editora, editando, ouvindo entrevistas, eu já chorei muito no trabalho, a gente chora ali na redação. Teve um acidente com um ônibus também no Litoral Norte com os estudantes, que morreram vários adolescentes. Eu me lembro direitinho o tanto que eu chorei ali no trabalho. A gente chorou na redação, a gente não conseguia se controlar. Já chorei no ar, inclusive, mas toda vez que a gente cobre uma tragédia, que a gente mostra, né, pessoas morrendo, enfim, famílias destruídas, a gente vai para casa pesado. Eu, pelo menos, vou para casa pesada. Por isso que eu falo que eu preciso da estrada. Esses 30 minutos de Dutra, né, que eu pego Taubaté, São José dos Campos, que é ali que eu vou descarregando tudo, sabe? Eu vou pensando, eu vou ali falando, meu Deus, sabe? Pensando na minha vida, pensando nas pessoas e, enfim, trabalhando a minha cabeça pra gente não pirar, mas a gente chega em casa bem mal, né? Assim, não tem como não levar isso. A gente tenta deixar pra fora, mas aquilo tá com a gente sempre, né? Mas isso deixa a gente também... Eu falo que o jornalismo me deixou medrosa com as coisas. Então, tudo que acontece, tudo, eu falo, gente, cuidado, hein, não sei o que, alguém aqui pode se afogar. Meus amigos só tá ali, relaxa. Não, gente, vocês não sabem o que eu vejo na televisão, não, lá tem muita coisa. Então, eu virei, assim, eu acho que eu amadureci muito e fiquei uma pessoa medrosa. Eu tenho medo de tudo hoje, porque eu vejo as coisas, a gente vê as coisas nos bastidores, entende como funciona e sabe onde está o risco, onde está o perigo, né? Então, isso me deixou um pouco mais em alerta em relação a tudo na minha vida. Eu falo, o jornalismo mudou minha vida. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui. Daqui a pouco a gente volta com Gente em Destaque. Até já.